As comissões de Desenvolvimento Urbano e de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados aprovaram requerimentos que convidam a Enel a esclarecer sobre o apagão no estado de São Paulo, que deixou milhões de pessoas sem energia. Um dos requerimentos é de autoria do deputado Guilherme Boulos, do PSOL. No pedido, Boulos convida integrantes da Casa Civil e da Secretaria de Governo da Prefeitura de São Paulo e pede a presença de representantes da Enel e da Agência Nacional de Energia Elétrica na comissão. Em outra frente, a CPI, na Assembleia Legislativa de São Paulo, aprovou a convocação do presidente e do diretor da empresa para falar sobre o apagão. Zé Eduardo, o apagão em São Paulo virou palco para a disputa política? Na verdade, essa disputa política ela já existe há muito tempo, ela será mais aflorada ainda durante o processo eleitoral. Qual é a disputa política que está colocada? É a disputa em torno da privatização como a grande saída, como um maná que resolve tudo, ou a privatização como um problema quando as condições não são propícias para isso. O que está por trás disso é a decisão do governador Tarcísio de privatizar a Sabesp. Essa discussão política já existe, ela enfrenta duas visões diferentes de Estado que estarão claramente colocadas na campanha eleitoral e é absolutamente legítimo que isso aconteça. No bojo desta situação, em que essa disputa já existe, em que isso já tem uma dimensão politizada naturalmente, acontece esse episódio de São Paulo, em que uma empresa que foi privatizada mostra um absoluto descompasso com o atendimento básico da população. Então, é absolutamente natural que você chame aquelas pessoas desta empresa, que são, na verdade, prestadores de serviços públicos, para que expliquem o que aconteceu. Como eu disse aqui na CNN outro dia, ninguém tem um pacto com São Pedro, um acordo com São Pedro para evitar tragédias. Porém, eu tenho que ter competência para resolvê-las com rapidez. E uma empresa do porte que se imagina da Enel teria que ter prontamente atuado e resolvido problemas técnicos. Não é possível a coisa perdurar tanto tempo. Então, está absolutamente incorreto e a ação parlamentar de chamar os membros desta empresa justamente para esclarecer o que estão fazendo. Óbvio que no contexto da privatização da Sabesp, isto ganha uma dimensão mais politizada e é natural que seja. Porque tem gente que diz que a privatização resolve tudo, que a mão invisível do mercado, lá do Adam Smith, nossa, acerta tudo. Privatiza porque incompetente é o Estado é ineficiente, onde o Estado está é um desastre. Esta concepção é questionada por aqueles que defendem o Estado social e que acham que certas atividades o Estado tem o dever de tocar porque toca melhor que a iniciativa privada. Muito bem, a Sabesp é uma empresa que dá lucro, a Sabesp é uma empresa que tem um bom padrão de comportamento técnico. Privatizar para quê? Ah, porque melhora? Não, está aí a prova que nem sempre o bom serviço é prestado pela iniciativa privada. Talvez, se não tivesse privatizado, nós não teríamos desativado a capacidade dos operadores estatais de intervir num caso como esse. Diante deste contexto, portanto, me parece absolutamente natural esta politização, que não se deve especificamente a esse episódio, se deve à situação muito maior, que são visões de Estado completamente diferentes. Aliás, esta visão liberal ou neoliberal se confronta com a defesa do Estado Social desde o século XX. Né? Ou seja, essa é uma discussão antiga, ela não é nova. Ela renova os argumentos, renova políticas, renova personagens, mas é uma discussão histórica. Né? E, na verdade, quando se vende falsamente que a privatização resolve tudo, que o Estado é sempre o culpado, eu acabo tendo um tiro pela culatra. E esse episódio de São Paulo é um tiro na culatra dos que defendem esta tese. E, particularmente, traz um problema político grave ao governador Tarcísio quando quer defender a privatização de uma empresa que, aparentemente, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista operacional, não tem por que ser privatizada. Caio, o apagão em São Paulo virou palco para a disputa política? Sim. E não se privatiza uma empresa simplesmente porque ela tem problemas de caixa ou grandes problemas de atendimento. Privatiza-se a empresa, né, na esperança e na crença fundamentada de que o setor privado tende a oferecer serviços melhores, em condições melhores, com maior concorrência, o que beneficia o consumidor e o cidadão. Um caso óbvio, por exemplo, é a telefonia. Especialmente a telefonia móvel, que foi democratizada, que foi universalizada, recebendo só nos primeiros anos de privatização mais de 100 bilhões de reais de investimento após a sua desestatização. É um caso de sucesso, feito aí pelo governo dos tucanos, do PSDB. A gente teve, por exemplo, o novo marco civil do saneamento básico, e talvez por isso
a ideia, a proposta do governador Tarcísio de privatizar, de desestatizar a Sabesp. A gente sabe que em lugares, em capitais do Nordeste, podemos citar aqui no Sudeste, lá no Rio de Janeiro, investimentos bilionários que o Estado não conseguiria aportar foram feitos por grupos privados. Então, obviamente, a privatização ela não é a panaceia, mas ela, na média, garante serviços melhores com maior qualidade. Não fosse assim, a pessoa, quando atinge uma determinada mobilidade social, e isso vale para a classe média, e não vamos nem falar aqui da classe alta, o que ela faz imediatamente? Ela corre do SUS, do Sistema Único de Saúde, ela vai atrás de planos particulares de saúde, não é verdade? Ela foge do ensino público, ela foge do ensino básico oferecido aí por municípios, depois pelo ensino médio, dos estados, não é verdade? Que pai de família que não quer buscar o ensino particular? Há ilhas de excelência, sim, no ensino público, mas, em média, o serviço particular é melhor. No caso, quando o governo petista quis aí universalizar, uma tentativa de universalizar ou democratizar o ensino superior, o que ele fez? Ele criou o ProUni. O que era o ProUni? Nada mais do que bolsas de estudo pagas a alunos que cursavam instituições de ensino superior particulares. Portanto, é ponto pacífico que trazer a lógica do setor privado para o setor público traz benefícios. O que a gente vê aqui é a esquerda ideológica, a esquerda reacionária, a esquerda estatizante, desenvolvimentista e por aí vai, se agarrando em um exemplo, né, está se agarrando à exceção para criticar a regra, que é qual? Olha, quando a gente privatiza, os serviços tendem a melhorar muito. E a gente não vê essa mesma indignação da esquerda quando empresas de economia mista ou empresas predominantemente estatais, e aqui a gente pode citar o caso da CPTM, do metrô, quando essas empresas cessam a devida prestação dos seus serviços. Foi o caso, por exemplo, na grande paralisação que causou a maior aglomeração da história da pandemia brasileira, no caso aqui do metrô de São Paulo, centenas de milhares de pessoas aglomeradas por uma greve, né, pela interrupção ilegal, diga-se de passagem, dos serviços, e agora, recentemente, né, por ensejo dessa discussão sobre a privatização da Sabesp, novamente de maneira ilegal, né, segundo decisão judicial, os metroviários interromperam a prestação de serviço essencial. Aí a gente não ouve a esquerda fazer um pio, o que denota aí um duplo padrão característico. Agora, nada contra, só para encerrar o raciocínio, Leandro, peço perdão, nada contra a convocação da CPMI. É óbvio que a Enel precisa prestar esclarecimentos. Caio, o plano de privatização do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, perde força com o episódio do apagão aqui em São Paulo? Apenas se o debate público ceder à desinformação e à falácia, né, como eu disse, da inversão do acidente, que é tomar a exceção pela regra. Eu acho que a realidade ela se impõe, né? Os fatos mostram que essa companhia, né, que não tinha as condições ideais de atendimento das situações que se colocaram, ainda que sejam situações atípicas, né? Então, eu acho que essa não é a grande questão que se coloca aqui. O que não pode é você colocar em xeque uma proposta que foi chancelada pelas urnas, né, de um ex-ministro que tem um histórico de serviços prestados à nação brasileira, que revitalizou financeiramente, moralmente, portos e aeroportos, que criou aí o maior programa mundial de concessão de ativos públicos de logística, que provocou uma verdadeira revolução. E eu acho que o espectador, o cidadão, ele tem que se questionar é o seguinte: em média, quais são as melhores estradas para se trafegar? São aquelas que são privatizadas? Aqui em São Paulo nós temos vários exemplos, ou aquelas que ainda estão sob a administração do poder público? É fácil de lembrar disso, né? Então, a obrigação do Estado é garantir a prestação do serviço. E isso pode ser mediante outorga, mediante parceria público-privada ou a privatização de ativos. E vamos lembrar, né, pessoal, a gente está falando de uma privatização que ocorreu aí em 1995, ou seja, há muito e muito tempo, e que certamente não será o modelo
para a privatização ou a desestatização da Sabesp. Então, qualquer comparação ela é mais fruto de um debate intelectualmente desonesto, né, e da politização da questão do que no compromisso com a verdade dos fatos. O plano de privatização daqui de São Paulo perde força? Perde na medida em que uma empresa privatizada mostra que aquilo que o Caio acabou de dizer, que é uma verdade indiscutível, que a iniciativa privada é melhor em tudo, não é verdade. Aliás, eu queria fazer umas pontuações que são importantes. Primeira, eu não posso colocar em xeque um programa de governo porque o governante foi eleito. Então, Caio, você não pode colocar em xeque nada do governo Lula, porque ele também foi eleito. Claro. Programas de governo, eles são várias questões que são enfocadas para um desenvolvimento daquele que vai ser eleito. Quem vota, não vota em tudo, vota naquela pessoa porque acha, por várias razões, que ele é o melhor. Agora, eu não posso dizer que quem votou em Tarcísio votou na privatização da Sabesp. Você também não vai concordar comigo que quem votou em Lula pode até discordar de pontos do governo do que ele vai tocar no seu programa de governo, na sua execução. Então, me parece claro que pode ser colocado em xeque, sim. Por quê? Porque um plano de governo envolve um conjunto de ações. O melhor seria, num caso como esse, em que a maioria da população se mostra contra a privatização da Sabesp, que se fizesse um plebiscito. Ou será que, então, não se pode criticar mais o governo Lula porque o programa dele todo foi aprovado nas urnas? Não é verdade. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CMN. Para você, uma boa noite e até amanhã.